deles. Amém? Irmãos, eu gosto muito de Paulo e nós como temos dado aula e estudado muito sobre as cartas de Paulo, acaba que nós somos levados a estudar mais elas, né? E aí, eu trouxe esse versículo no domingo para o dízimo e falou muito comigo sobre, na versão que eu trouxe, foi o amor de Cristo nos constrange. E isso ficou na minha mente todos esses dias. E o Valdir queria pregar hoje, por motivos pessoais deles, ele pediu para que eu substituísse. E na hora eu falei, não, claro que não, né? Mas depois eu falei que nunca falaria não. E aí ficou na mesma hora, eu falei, mas o quê? Né? O que eu vou falar? E aquilo ficou no meu coração, que o amor de Cristo nos constrange. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso. E essa carta foi para o pessoal de Corinto, da cidade que era da grega, que era próspera. Era uma diversidade cultural, uma riqueza grande e tinha uma diversidade também morais. E era, vamos dizer assim, um centro comercial, né? E ali, então, imagino que deveria ser uma loucura aquela cidade. Quem conhece cidade grande, vamos dizer São Paulo, né? Sabe que é uma maluquice centro de São Paulo. E aí eu comecei a estudar ainda mais com uma loucura. Irmãos, eu estou cuidando de um neto, que é uma maravilha. É uma maravilha, todos os dias. Mas eu vou te falar, de domingo até hoje, não, domingo eu fiquei com ele à tarde só, mas segunda, ontem e hoje, ele não dormiu. De dia eu falei, o que aconteceu? Porque eu precisava me dedicar a estudar mais. Mas ele dormia um pouquinho, não era 5 minutos, dava para contar. Falei, não sei o que aconteceu. Mas eu falei, se era para mim entender o amor de Deus que constrange, é o amor de neto. Quem não é vó ainda, saiba que quando a gente olha para o filho e fala assim, é o amor maior que eu pude conhecer, quando for vó, é o amor maior. E quando falo o amor de Cristo nos constrange, eu fiquei pensando o que eu poderia dar um exemplo da minha vida. E aí eu comecei a pensar sobre mãe. E quando fui mãe, eu fui uma mãe que teve muitos problemas e eu era uma mãe xerifona, sabe? Brava. Eu falava, olha, tem que ser assim. Os meninos obedeciam, que eles tinham medo de mim, né? Então, eles eram muito obedientes, mas uma vez até uma pessoa falou para mim assim, será que seus filhos te respeitam ou eles têm medo? Aí eu falei, você acha que eles não me respeitam, só têm medo? Ele, eu acho. Então tá bom, porque isso é um bom começo, que um dia eles saberão que é respeito. Eles eram crianças, eles precisavam me respeitar mesmo com medo. Porém, quando eu fui vó, gente, eu olho para Elisa. O Ethan é bebê ainda, mas a Elisa é um amor assim, o amor dela por mim me constrange a amá-la. O dos meus filhos, eu era muito preocupada em educá-los tanto por ser sozinha, que eu não conseguia assim deixar eles livres e amá-los assim com liberdade, porque eu tinha medo de soltar um pouco a rédea e aquela impressão de que quando nós mostramos amor, que nós aprendemos, né? Nós mostramos amor, nós somos mais fracos, né? Mas não, a Elisa, ela me constrange a amar mais ela. Porque às vezes eu falo, Elisa, não. Aí ela fala, vovozinha querida. Ou então ela fala meu nome, que eu não gosto de falar, mas meu nome verdadeiro de uma forma mais linda que eu nunca ouvi na minha vida. Eu acho que eu só vou ouvir esse nome pronunciado lindamente quando Jesus me chamar. Mas
Antes disso, a Elisa só, eu aceito. Eu lembro que na escola eu fiquei anos sem falar com um rapaz, porque ele me chamou no intervalo pelo meu nome verdadeiro. Porque eu achava ele horrível. Hoje eu já tenho cara do meu nome verdadeiro, tá? Uma voz Geraldina, eu já tenho cara disso, mas na época não tinha, era nova e tinha um nome de gente mais... Mas a Elisa, ela me constrange. Então eu creio e vejo como o amor de Cristo nos constrange tanto a forma que a Elisa me constrange a demonstrar o quanto eu amo ela. Ai, Dina, mas é tão fácil isso para mim? Para mim, não. Eu tive dificuldade de ser amada quando criança, tive rejeição quando criança, então eu tive dificuldade. Então, quem não é amado tem dificuldade de mostrar amor, de demonstrar. Mas a Elisa, ela me ensinou, porque o amor dela por mim, por não ter sofrido nada disso, me constrange a amá-la, a mostrar para ela que eu amo, o amor dela me empurra, sabe? E eu comecei a estudar sobre o que era constrange, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos leva, nos obriga. E eu comecei a falar, é isso mesmo. E aí eu comecei a estudar e comecei a falar, meu Deus, como isso é maravilhoso. Gente, eu levantando meu celular, porque eu deixei uma parte aqui, porque lembra que eu falei? Não consegui deixar tudo no mesmo lugar. Porque eu comecei a copiar uma parte, depois falei, melhor escrever, porque aí ele vai me dar tempo, no fim ficou uma parte aqui e está tudo certo. E aí, eu comecei a estudar e falei, Senhor, eu vou falar sobre um amor que nos impulsiona, que nos obriga, que nos leva a fazer algo. Porque quando fala assim, Paulo ali, ele estava sendo obrigado a defender o apostolado dele, de ataques e críticas dos falsos profetas. E surgiu, porque quais eram os problemas lá da igreja? Divisões internas, que nenhuma igreja tem, só era de Paulo, né? E que problemas de imoralidades e desordens dos cultos. Então, ele estava ali querendo resolver, além dele defender, ele precisava resolver esses pequenos probleminhas que tinha na igreja de Corinto. E ele começou a defender primeiro, falar e explicar. E ele falando no início do capítulo 5, ele fala assim, sabemos que nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, vai se desfazer. Quando desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não pelas mãos humanas. Tem algumas versões que falam assim, sobre essa tenda, mas fala que teremos uma mansão no céu, feitas pelos próprios Deus. Aí tu fala assim, Dina, mas mansão é melhor que casa? Eu falo, não. Eu acho que é a forma grande que fala que nós teremos, que isso aqui é uma tenda que nós teremos. E quando fala que impulsiona, fala assim, algo grande, algo poderoso, algo interno. Então, eu acredito que primeiro ele impulsiona você querer e morar nesta casa feita pelo próprio Deus. É você olhar e ver o que Cristo fez por nós, um amor de cruz pelo sacrifício, e falar, Senhor, eu creio nisso. E aí depois ele vai te impulsionar a várias outras coisas. Eu precisava de uma água. Gente, por favor, Ediane, pega uma água para mim. Pode, vai, obrigada. E aí eu comecei a olhar e falar, quando nós conhecemos o amor de Cristo, ele precisa nos impulsionar a algo. E ele precisa nos impulsionar, como o irmão Isaías falou, a viver em comunhão, né? Ele precisa nos impulsionar. Mas, Dina, se eu não estou vivendo assim, nós precisamos olhar e sentirmos amados por Cristo para sermos impulsionados a isso. Nós precisamos ser impulsionados a ponto de nós termos mais empatia com o nosso irmão. Para nós olharmos
e respeitarmos as diferenças, porque muitas vezes nós temos dificuldade de respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças daquele irmão que sorri mais do que sorri menos, do que gosta de dar tapas fortes nas costas e do que não gosta de dar tapas fortes nas costas, né, amor? E do que não gosta de receber também. E aí nós podemos olhar e Paulo, ele não diz assim que o medo do inferno nos constrange, que não era uma obrigação religiosa e nem uma, vamos dizer assim, por obrigação que ele fazia o que ele fazia, que ele defendia, que ele lutava pelo que ele lutava. Ele fazia pelo amor de Cristo revelado na cruz, ele fazia aquilo. Ele fazia por amor a Cristo. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer por quê? Por amor a Cristo. Pelo amor a Cristo e por amor de Cristo revelado na cruz por nós. Porque nós andávamos aqui a passos largos para o inferno. E Cristo foi lá e nos resgatou. E deu a vida por mim e por você. Ele não olhou, eu vou dar a vida só por esse que tem menos pecado e que é mais cheiroso. Eu vou dar a vida só por... Não, ele deu a vida por nós. Indiferente do que nós fizemos, indiferente de quem nós somos, indiferente de tudo, ele não fez acepção de pessoas. Ele simplesmente nos amou. E o amor dele faz o quê? Nos constrange, nos impulsiona, nos empurra, nos obriga. E às vezes nós estamos como? O amor de Cristo é tão grande por nós, mas quem já... Bom, criança aqui, gente, muitas vezes nós queremos... principalmente mães e vós, né? Que a gente quer levar uma criança para um lugar e de repente ela viu alguma coisa que ela quer e ela fica meio empacada e você tenta puxar assim e a criança está empacada ali e você... E assim, muitas vezes o amor de Cristo nos impulsiona tanto, nos empurra, mas muitas vezes nós ficamos empacados. E se nós estamos empacados, hoje é o dia de nós desempacarmos. O amor de Cristo nos impulsiona e nos empurra para fazer a vontade dele. E se você está empacado até hoje, vamos desempacar. Eu tenho um filho, que é meu filho mais velho. Ele, quando ele era criança, quando ele ia fazer alguma coisa que ele não queria, ele empacava. Não tinha o que fizesse para levar o Bruno. Você pegava na mão dele e ele ficava... Era horrível, porque eu tinha duas crianças pequenas e ele empacava. E uma vez ele empacou e meu pai estava lavando um quintal e ele empacado e meu pai, sai Bruno, que eu estou lavando o quintal, Bruno. Sai Bruno. Meu pai, muito paciente, nordestino, pegou-lhe um balde de água fria e deu no Bruno. Tacou no Bruno num frio. Eu fiquei brava na hora. Eu falei, tá frio. Mas aí ele desempacou. E ele saiu correndo, chorando para mim. E eu, que brava. Mas hoje Deus me trouxe isso à mente e falou assim, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque Cristo quer nos desempacar. Mete-lhe uma água fria no lombo, que nem diz no Nordeste. Vai, meu filho. Meu amor tem que te impulsionar para algo. Tem que te empurrar para fazer alguma coisa. Então, se Cristo está te puxando e você sente que você tem algo para fazer para Cristo, porque todos nós temos, tá? Eu estava ouvindo a pregação do irmão Marcelo no domingo. Estava ouvindo, e aquilo me tocando sempre. Mas aí depois eu fiquei me perguntando, né? Aqui tem um grupo de missões e a gente fala, isso é problema do grupo de missões. Precisa ganhar almas para Cristo, precisa ir fazer evangelismo. Fala com o grupo de missões. Gente, não é só eu, não é só o grupo de missões, viu?
É todos nós, né, irmão Davi? É todos nós, eu sinto muito. Ah, Irmandina, mas eu não gosto de ir. Filho, então ore. Ah, eu não gosto de orar. Então, contribua. Não vou contribuir. Então, vá. Alguma coisa você precisa fazer, porque o amor de Cristo te impulsiona. A fazer o quê? Se até hoje você não se perguntou o quê, pergunte hoje. Senhor, eu estou empacado. Então, Senhor, por favor, antes de jogar uma água fria nas minhas costas, me mostra o que eu tenho que fazer. Por que você tem que fazer? Você tem. Porque o amor de Deus, do amor de Cristo, vai te constranger a mudar de vida. Você precisa mudar de vida. O amor de Cristo precisa. Ele te empurra a ser mudado. Ele te empurra a mudar. Você muda de ambiente quando você aceita Cristo. Você muda de amigos. Você muda e você vê que toda vez que Cristo na sua vida vai te trazendo mudanças e mudanças e mudanças. Dina, eu ainda não senti essa mudança. Você está empacado. Cuidado com a água no lombo. O irmão está rindo, mas é real. Você precisa ser sensível ao que Cristo quer para você e tem para você. O amor de Cristo vai te impulsionar, te obrigar a ter mais empatia com o próximo. E que isso é um grande desafio hoje em dia. É nós termos empatia. É nós aprendermos a respeitar as pessoas. O amor de Cristo vai fazer com que você seja transformado. Eu preciso de mudar. Então, vamos andando. Você precisa deixar com que Cristo te leve a algo. Este amor foi tão grande que Cristo deu a vida por ele. Que fala, Cristo amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O amor dele é de tal maneira que não tem nem como explicar esse tal. Então é este amor que te constrange a fazer algo. É esse amor que te empurra, que te obriga, que te leva. É esse amor que te toma com algo tão poderoso de dentro para fora que você precisa fazer algo diferente. Que você precisa. Se eu estou aqui hoje um pedido de orações. Então eu estou aqui. Então eu pedi hoje a Diane pediu pelo nascimento do Caleb. A Diane veio falar ontem, ela foi para o hospital e ela estava ali ansiosa. Por quê? Uma porque ia deixar a Elisa, dificilmente ela sai de perto da Elisa. E outra porque eu vi ela falando, despedindo da Elisa, tchau, a mamãe já vai voltar. E aí, a mamãe vai voltar e depois... Eu falei, você tem que falar tchau, porque você vai voltar e vai ter o Caleb. Aí eu falei, por que você está com medo? Eu achei que ela ia falar não. Ela falou, tô. Eu falei, Deus está contigo. Falei, Deus vai cuidar de tudo. E Deus cuida de tudo. E aí nós vemos que cada um tem um pedido. E que cada um de nós temos algo a pedir para Deus. Mas que cada um de nós também deixe o amor de Cristo nos constranger a ponto de nós fazermos também algo para Deus. O que você tem feito para Deus? O que o amor de Cristo tem te constrangido a ponto que você não aguentar e ter que fazer? Lembra quando eu falei do amor que a Elisa tem por mim? E que quando ela fala comigo, ela me obriga a demonstrar esse amor? Então, quando o amor de Cristo nos constrange a esse ponto, da gente não conseguir a não demonstrar esse amor. Então, que o amor de Cristo venha nos constranger a falar desse amor para o próximo, a ganhar mais almas para Cristo, a mostrar para que as pessoas se sintam tão amadas quanto você por Cristo. A levar a palavra de Deus. O pastor Marcelo falou, o missionário Marcelo falou
E ele tem que andar, acho que no mínimo foi 3 quilômetros, 5 quilômetros, né? Para dentro da mata, de 2 a 5, para encontrar uma pessoa, que ele sabe que tem lá, para falar do amor de Cristo. E aí falou assim, gostaria de poder encontrar, abrir uma janela. E muitas vezes nós abrimos a janela e vemos o vizinho, mas nós nunca falamos do amor de Cristo para ele. Nós nunca falamos do amor de Cristo e talvez o vizinho nunca olhou para nós e enxergou alguém diferente. Só alguém emburrado, alguém que não fala. Então, que o amor de Cristo venha nos constranger ao ponto de nós não conseguirmos ficar de boca fechada e falar o quão maravilhoso é Cristo. E falar para essa pessoa, olha, Jesus é muito bom, você precisa conhecer Ele. Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos mover a isso. A falar para as pessoas do tão grande é o amor de Cristo por nós e por eles. Porque é um amor que precisa nos constranger. Quando nós falamos de constrangimento, a gente fala, fiquei constrangida, e muitas vezes as pessoas falam assim, fiquei constrangida que comprei. Eu tenho um filho que falou que foi comprar uma calça, e a calça era absurdamente cara, porém, ela mostrou um monte de calça, a vendedora, para ele, e ele gostou, e quando ele perguntou para ela qual o valor da calça, a calça era caríssima, era quase o que ele tinha ali todinho, que ele ia comprar, calça, blusa, tênis, e ele ficou constrangido e comprou a calça. E então ele ficou constrangido, que fez com que ele tivesse uma atitude. Ele falou, eu estou aqui, vou comprar. Comprou, depois chegou em casa e falou, mãe, e o resto? Mãe, aconteceu, fiquei com vergonha, constrangido, eu comprei. Então, que o amor de Cristo nos constranja a este ponto de nós falar, eu tive que falar do amor de Cristo, eu não aguentei. O amor dele me constrangeu tanto que eu tive que desempacar. Toda vez que eu falo desempacar, o irmão lembra da água no lombo, né? E é assim. Que eu tive que desempacar, que eu tive que sair do lugar. O amor de Cristo me constrangeu, me impulsionou, ou me empurrou, que eu tive que sair do lugar. Nós temos que sair do lugar. Talvez você olhe para o lugar que você está, não o lugar que eu estou agora, que ninguém vai ver, mas o lugar que você está espiritualmente falando, tem um buraco, porque ali você não sai. Ali você está ali há muito tempo, e ali só aquele buraco, sabe do barro que você fica ali, ou então da areia que você vê e vai afundando, porque você está há tanto tempo ali, que só ficou a sua marca ali dentro. Você precisa sair do lugar. Você precisa ser empurrado por este amor de uma forma que você fala, eu não me aguento. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso falar de Cristo. Eu preciso mudar essa história. As pessoas precisam olhar para mim e falar, realmente essa pessoa é diferente. Realmente essa pessoa está fazendo algo, porque o que você está fazendo, o amor de Cristo te transformou? O amor de Cristo te mudou? O amor de Cristo te levou a fazer algo? O amor de Cristo te levou a viver em comunhão, mesmo que seja difícil? Hoje em dia nós estamos de uma leva de pessoas que fala, não, vamos ficar, se eu não me engano tem um nome, desengrejados, que a pessoa prefere ficar em casa e assiste de uma forma. Não tem encontros como o nosso. Porque eles preferem não ter comunhão. Porque viver com o ser humano é difícil. Prefiro viver com bichinhos do que com ser humanos, porque é difícil. Bichinho também viu? Que às vezes ele te morde. Às vezes ele te dá trabalho. Eu tenho uns bichinhos que eu amo, mas como dá trabalho, viu? Demais. Então, nós precisamos viver em comunhão. Você acha que é fácil viver em comunhão? Não é fácil viver em comunhão nem em casa.
Eu não sei na de vocês, tá? Talvez seja só na minha, que eu vivia com 5 filhos e eu e o Valdir. 7 pessoas na mesma casa, 5 homens, 2 mulheres. E as mulheres tinham que ser linha dura, porque senão os homens mais folgados, tirando o Valdir do rolo, porque ele está na minha frente. Mas, não, brincadeira, gente. O Valdir é de boa até, mas meus filhos, imagina, adolescentes, com uma menina. Ai, eu falava, Thalita, você, por favor, não seja empregada desses meninos, porque eu ia trabalhar. E a Thalita, muito esperta, eu falei que eu era xerifona, lá tudo que tinha que fazer, e eu tinha que chegar e tinha que estar pronto. Ah, mas Bruno faz isso, Felipe isso, Júnior isso, Thalita isso, Lucas isso. Estava lá. E tinha que estar feito, porque eu chegava e eu ia olhar. E o que a Thalita fazia? A mãe falou para mim, não ser empregada de vocês. Porém, se vocês me pagar alguma coisa, aí eu até faço. Thalita era ligeira, eu falei, empreendedora. E aí, eles faziam, e elas faziam. Por quê? Porque você acha que é fácil? Às vezes eu olhava para aquelas crianças, eu tinha vontade de abraçar, assim, ó, amassar. Mas não é fácil. Mas você não amava? Amo eles, mas não é fácil viver em comunhão, é? É fácil viver na Cristolândia em comunhão? Claro que é. Eu sei disso. É fácil viver em casa com a família? Claro que é. Eu sei disso, Carla. Não adianta olhar para mim. Eu sei que é maravilhoso. Não tem nenhuma confusão. Todo mundo se ama a todo momento, né, irmã Jaqueline? Todo mundo se ama a todo momento, né, Nath? Ninguém fica chateado com ninguém. Todo mundo faz o serviço de casa. Ninguém precisa chamar atenção. Eu sei, Moisés, que é assim. E o Moisés é só 2 pessoas. Principalmente ele. Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa viver. Então, o amor de Cristo nos impulsiona a viver em comunhão. O amor de Cristo nos impulsiona a ter empatia pelas diferenças da família. A olhar e falar, ainda assim eu te amo, por mais que você não faz isso, eu te amo. Nós temos que amar. E o amor de Cristo nos impulsiona a obedecer o ID de Cristo, ao falar de Deus para as pessoas. A mostrar, a sair do lugar, nos empurrar a sair do lugar. O amor de Cristo, ele precisa fazer isso. Se você está parado, hoje é o dia de você começar a sair do lugar, mesmo empurrado, que isso sirva como um balde de água fria nas suas costas hoje. Eu preciso mudar essa história. Eu preciso mudar a minha situação. Porque Cristo quer isso de nós. E o amor dele precisa nos constranger a ponto que nós venhamos sair do lugar. Amém? Que essa palavra entre no coração de vocês como como uma cola que vocês não consigam tirar. Que fique na mente de vocês martelando que vocês precisam sair do lugar. Que seja um balde de água fria, um banho de água fria num dia de hoje, num dia frio. Que quem quer uma água fria no lombo hoje? Ninguém. Fala, eu quero uma morninha, eu quero uma mais quentinha. Às vezes você sai do banheiro, a fumaça até sai, de tão quente que é. Que nós viemos a se sentir, falar, Senhor, eu me senti incomodado. O amor de Cristo me constrangeu hoje. Amém? Vamos orar? Pode se levantarem, orarem. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Senhor, que o seu amor venha me constranger, venha nos constranger, Pai, a ponto que nós venhamos sair do lugar a partir de hoje, Senhor. Que nós venhamos, Pai, nos mover, que esse amor venha nos obrigar, que esse amor venha nos tomar, Senhor, de dentro para fora como algo poderoso que a gente precisa expelir para fora, para que nós possamos, Senhor,
ser transformados e assim poder mudar, Senhor. Para que esse amor seja como um balde de água fria hoje nas nossas costas, para que nós viemos se mexer, Senhor. Nos ajuda a nos mudar, Senhor. Nos ajuda a transformar, Senhor, o nosso ambiente. Para, Senhor, que as pessoas sintam esse amor tão grande que é do Senhor, Pai. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto, amém? Só deixando para os irmãos que sábado, bom, sexta nós temos o CR às 20 horas, amém? Sexta CR 20 horas, e no sábado, às 19 horas, nós temos o culto de aniversário da nossa MCM, amém? A dona presidente Rose pede para convidar a todas e a todos, amém? E estaremos juntos aqui celebrando mais um ano na presença do Senhor. Então, sábado, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui na igreja em culto de celebração de aniversário da MCM e no domingo, culto de celebração de ceia do Senhor. Amém? Oremos e após a oração nós estamos despedidos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom. Te rendemos graça por estarmos aqui na tua presença, cultuando ao Senhor na beleza da tua santidade. Que os pedidos que foram feitos, manifestos aqui essa noite e os demais pedidos, que o Senhor esteja trabalhando por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.